Bom, gente, dando prosseguimento aí ao nosso terceiro convidado de hoje do primeiro painel, vou chamar para palestrar para vocês Vinícius, que atua na ESMAC, que é o órgão ambiental licenciador aqui do município do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre as rotinas processuais no município e alguns desafios também no licenciamento no âmbito municipal. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da universidade. É sempre bom poder estar falando, poder estar trocando com a universidade, poder estar trocando com colegas de diferentes esferas da administração pública e aprendendo, o tempo todo aprendendo, o tempo todo mudando a forma de fazer. Bom, meu nome é Vinícius e desde a época de ensino médio, por me chamar Vinícius, meu nome sempre ficava para o final na hora das apresentações. E não foi diferente agora. Não sei se botaria ordem alfabética, mas de qualquer forma não foi diferente agora. Então toda hora eu vou ficar correndo aqui atrás, disfarçadamente, mas não tão disfarçado assim, pegando a minha cola, para tentar fazer uma conexão entre tudo que foi dito pelo Zé Maria e pelo Roberto, porque de verdade eu vou acrescentar muito pouco. Porque todo esse panorama, todo esse cenário a nível nacional, relatado pelo Roberto, a nível estadual, relatado pelo Zé Maria, no fundo parece que foi combinado as apresentações. Fala um pouco, mostra um pouco do que eu vou falar. Então, por vários slides eu vou passar uma velocidade um pouco maior. Talvez um ou outro me detenha um pouco mais, porque traz talvez uma novidade que eu acho que vale a pena a gente puxar um pouco mais, abordar um pouco mais, discutir um pouco mais. Mas eu vou ficar o tempo todo aqui colando. E como o Roberto falou, e como o José Maria já tinha feito, eu desci também, não só para estar mais próximo de vocês, mas é porque eu morro de medo de cair lá de cima. Sempre acho que um dia eu ainda vou acabar caindo lá de cima. Então, isso é um pouco do cenário que está por trás da gente. Toda vez que a gente desce, a gente põe o pé no chão. Toda vez que, como o Roberto falou, que ele se aproxima, ele ouve melhor quem está do outro lado. Então, quando a gente está com o pé no chão, quando a gente está ouvindo, estamos preparados para ouvir, certamente a decisão que vai ser tomada tende a ser melhor. Porque, de verdade, o processo de licenciamento ambiental, o processo de gestão ambiental num caráter mais amplo, é um processo que vai ser construído o tempo todo. Ou seja, a sustentabilidade que aparece como pano de fundo, e vai estar na fala, vou mostrar aqui alguns slides que eu vou passar, ela está o tempo todo mostrando que é um processo de construção, distante na maioria das vezes, porque as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam dar conta do seu cotidiano, mas sempre sob essa luz, sob esse pano de fundo da sustentabilidade. Como o Roberto já tinha dito, nada é fácil. Então, de verdade, na hora que eu comecei, que eu recebi o convite, de verdade, o convite chegou para a Secretaria de Meio Ambiente, a Alessandra, que é a coordenadora de licenciamento ambiental, que viria falar para vocês, não pôde porque estava afastada, e eu comecei a montar a apresentação, olhando para o título dela. A primeira pessoa que eu consultei foi a minha filha. Eu digo, olha só, o que você entende desse tema aqui? Se você tivesse que falar sobre esse assunto, o que você falaria? Ela falou, nada, não entendo nada disso. Eu digo, não entendo sim. Vamos lá. O que você entende de desafios ao licenciamento ambiental? Desafios. Como é que se dá essa coisa? Tem que falar de coisas que são atuais. Coisas que o aluno que está cursando na universidade agora domine, conheça, entenda. Eu não sei se vocês perceberam, talvez para alguns esse vocabulário é bem familiar, mas quando eu digo para minha filha que a gente tem no poder público que mandar uma carta com uma R, ela não sabe o que é uma R. Para saber se ela não sabe o que é uma carta, um telegrama. Minha filha tem 18 anos, nunca recebeu um telegrama. Para saber se ela não escreveu uma carta. E como é que eu vou tornar o licenciamento, sugerir que o licenciamento ambiental seja mais ágil, mais rápido,
se eu vou usar as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos que se usavam na década de 1980. Quando vocês que estão fazendo universidade, fazem um concurso, e olha o que o Roberto falou, pensem bem, antes de fazer o concurso, escolham bem para onde fazer o concurso. Eu dei aula para engenharia química da UERJ, já no último período, e esse era um exercício que a gente fazia, todos alvoroçados para conseguir estágio, normal, um curso de engenharia química, abria uma vaga de estágio numa empresa um pouco maior, quase todos se inscreviam e eu sempre perguntava, entraram no site da empresa? Viram o perfil da empresa? É para isso que vocês estão se candidatando? Entrou no site da matriz lá fora? É essa a ideia? Está claro para você que é essa a ideia? Porque senão é só um emprego. E a gente fica meio maluco trabalhando. Porque depois que entra é difícil isso aí. E aí você assume uma série de compromissos, você passa a depender daquilo, e você vai construindo a sua vida. E algumas pessoas chegam ao extremo de ficar doentes por conta do seu trabalho sem se perceber que está associado ao que está fazendo. Bom, então na hora que eu montei o título da apresentação, eu busquei trabalhar a situação atual do Estado do Rio de Janeiro, e isso está, em geral, os órgãos do Estado, governo do Estado, prefeituras, a gente está vivendo uma situação de crise financeira. Hoje em dia, quase tudo se resolve de cima de um celular. Hoje você faz uma série, um conjunto de ações muito grande usando um aparelho de celular. E já eu participei de algumas apresentações que se falava da uberização do serviço público. E depois acho que eu vou entrar um pouco mais nisso para a gente discutir isso um pouco mais. Eu acabei chamando de licenciamento ambiental no município do Rio de Janeiro, e em tempos de crise, a PPs e Uber. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou gerente de licenciamento ambiental. A SMAC tem 7 gerências de licenciamento ambiental, eu sou gerente de uma delas, que são vinculadas a uma coordenadoria de licenciamento ambiental. Depois eu vou explicar um pouco mais da coordenadoria geral e da secretaria. Só a título de curiosidade, acho que praticamente se não todos, a grande maioria que está aqui é do Rio de Janeiro. A gente divide a cidade do Rio de Janeiro em áreas de planejamento, então são 5 áreas de planejamento. A gente tenta planejar, na medida do possível, a cidade em função dessa orientação. A SMAC, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, ela tem um centro de educação ambiental, uma coordenadoria geral de áreas verdes, que possui as suas 2 coordenadorias, uma de recuperação ambiental e uma de conservação e proteção. Ao todo são 5 gerências que estão atreladas a essas 2 coordenadorias. Há 2 outras coordenadorias, uma de resíduos sólidos e outra de recursos hídricos. Coordenadoria Geral de Controle Ambiental, que é que eu estou vinculado, ela possui 3 coordenadorias, uma de monitoramento, uma de fiscalização, que dá conta, já adiantando um pouco mais, isso que tanto Zé Maria quanto o Roberto falaram, que é o pós-licença, a importância do pós-licença. Quando o licenciamento ambiental passou a se dar no município do Rio, não por acidente, nós nos preocupamos muito com o que o Zé Maria chamou de pós-licença, que a gente chama lá de acompanhamento de condicionantes. Não é um nome tão bonito, assim, tão simpático, mas é o acompanhamento da condicionante da licença. Isso para a gente vale tanto ou mais que o processo de licenciamento ambiental. Por quê? O processo inicial de construção da licença ambiental. Porque ele pode corrigir um erro de interpretação durante o processo de concessão da licença. A gente tinha um nível de informação, tomou a decisão numa direção, mas aquele empreendimento, aquela atividade está acontecendo de outra forma. Quem acompanha o cumprimento das condicionantes da licença, sinaliza isso para a gente. Essa licença precisa ser averbada, ela tem que ser modificada. Porque ele diz que faz assim, mas na prática, quando a gente foi lá fiscalizar, foi lá verificar, ele faz de uma outra forma. Ou não faz somente assim, ele também faz dessa forma, mas há outras estratégias que ele usa para prosseguir com o negócio dele. E a gente ouve licenciamento ambiental, esse foi um dos slides que minha filha me ajudou a construir, a gente só ouve reclamação. Falou a palavra licenciamento ambiental, você vai encontrar alguém reclamando de alguma coisa. Então a gente tem um empreendedor que diz que o sistema é burocrático demais, e ele diz que ele é moroso demais, o Zé Maria já mostrou,
E ele diz que falta empenho do órgão ambiental, porque está lá, meu processo está lá há 6 meses e ninguém mexeu no processo. O cidadão diz que esse processo não é lá muito confiável, que o órgão ambiental sempre concede demais para o empresário, que lhe falta transparência no processo, ninguém entende como se dá o processo de licenciamento ambiental, e falta a aplicação de novas tecnologias. Isso que já foi dito. Para juntar uma informação, eu estou falando só da cidade do Rio de Janeiro, não estou falando do Estado nem do Brasil enquanto país. Eu obrigo, durante o processo de licenciamento, alguém vir de Campo Grande, onde está a empresa dele, até o centro da cidade, com todos os engarrafamentos possíveis e imaginários, ir até lá para juntar a cópia da carteira de identidade dele. Porque senão ele não pode pegar a licença no final. O cara sai de lá, gasta 2 horas vindo, 2 horas voltando, para juntar fisicamente no processo de papel um documento. Então, de verdade, a gente ainda usa com muita timidez as novas tecnologias, mas isso há de mudar. E o órgão ambiental, quem está lá, eu tenho colegas meus aqui que eu trouxe, que vieram comigo para a apresentação, que eles dizem o seguinte: peraí, falta gente, falta infraestrutura. O meu computador, eu ligo ele às 8h15 da manhã e ele só está apto a operar 9 horas da manhã. Vocês não estão entendendo, parece que é brincadeira, que é piadinha, mas não é verdade. A Thaísa que está me rindo, ela é mestre, fala: Vinícius, eu já cheguei, só não tem computador ainda. Estou aqui trocando processo de mesa, estou levando para lá e para cá, porque eu já liguei o computador. Daqui a pouco eu vou começar a consultar o sistema, que já são mais de 40 minutos, para poder entender quem é a primeira pessoa a ser atendida que está esperando lá fora no balcão. E a gente tem uma falta de compromisso, a gente sempre percebe muito fortemente, é claro que a nossa leitura, o nosso olhar, uma falta de compromisso do empreendedor em cumprir o que foi exigido. Porque ele, quando acredita que cumpriu tudo, ele liga para a gente de 5 em 5 minutos, para dizer: ó, cumpri tudo, hein? O processo está redondo. O processo está redondo, está certinho. Quando a gente diz para ele: ó, não cumpriu não, a gente tinha dito para você que você tinha que fazer uma avaliação ambiental da água subterrânea e você não trouxe ela. E é verdade, você vai trazer quando? Ah, não, assim que der eu levo. E aí o processo fica nesse passivo que o José Maria falou, que os órgãos ambientais têm, e a SMAC não é diferente. A gente tem um passivo enorme de processo, aguardando o requerente trazer o documento que está faltando. Ou seja, ao apagar das luzes, todo mundo reclama de todo mundo. Então esse é o grande cenário quando a gente faz uma brincadeira, tentando entender o que passa no imaginário das pessoas com a expressão licenciamento ambiental. Eu percebo muito fortemente algumas fragilidades, e eu acho que cabe destacar essa, que é a falta de comunicação. E uma falta de comunicação ativa, adequada, ideal, forte, em todas as suas possibilidades, pelo menos aquelas que eu consegui imaginar e listar. Por exemplo, entre os órgãos ambientais, ou seja, sempre tem tido algumas interações, mas ainda muito pouco, na minha leitura, até para que se evite o que eu vou falar mais um pouco à frente. Me interessa muito o que deu certo na hora que o INEA trabalhou a digitalização dos processos, processo digital, mas me interessa muito mais o que deu errado. É em cima do que deu errado que eu não vou cometer o mesmo erro, ou vou tentar minimizar as chances de cometer o mesmo erro. Então, para isso eu tenho que estar mais próximo dos órgãos do INEA, do IBAMA, dos órgãos de outras cidades, de outros estados. E entre os próprios setores do mesmo órgão. Não é raro, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, um diz que sim, Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, um setor diz que sim, você pode implantar o seu empreendimento nesse local, o outro setor diz que não. Espera aí, a gente está dentro da mesma casa. Não dá para um dizer que sim, outro dizer que não. Quem está do lado de lá do balcão não sabe com quem está falando. Então a gente tem que melhorar essas formas de comunicação. Entre outros órgãos e a academia, a universidade, normalmente a gente aparece, ou pelo menos ganha-se publicidade, quando a gente está de lados opostos numa discussão. Então, quando der um problema ambiental, busca-se a universidade, querendo que a universidade tenha de melhor, que é a credibilidade,
E do outro lado está o órgão ambiental, tendo que explicar o que muitas vezes não teve tempo de entender, porque o evento acabou de acontecer, então apareceu uma mancha vermelha na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que é isso? Não sei ainda. A gente coletou a amostra, demora 3, 4 dias para ficar pronto, uma semana para ficar pronto, ensaio de laboratório. Não, mas a sociedade precisa de uma resposta agora. E aí a universidade traz, empresta sua credibilidade, que alguém estudou algo similar àquilo, que pode ser, e você traz, e muitas vezes a gente fica de lados opostos. Eu vou sugerir um pouco mais à frente, mas já adianto, a gente tem que estar muito mais próximos antes desses eventos. Na hora que se constrói, que se estrutura, que se dá força ao mestrado profissional, que excelente, como a gente brigou na época que eu fiz doutorado da Fiocruz, para que o mestrado da Fiocruz, que ganhasse força o mestrado profissional da Fiocruz. Traz quem está fazendo, quem entende, quem tem dados. Quem aqui faz mestrado e doutorado não sabe o quanto é difícil conseguir o dado, conseguir o número, conseguir a informação. Tem um problema para resolver. E a gente está lá cheio deles, de mais complexos a mais simples. Vamos aproximar. E a gente tem feito isso com alguma timidez, mas quando, por exemplo, o TCC, trabalho de conclusão de curso de um aluno daqui da universidade, trata do que ele conseguiu estagiando como voluntário lá conosco. Então a gente aproxima esses cenários. Há também uma outra questão, uma fragilidade no processo de comunicação entre os órgãos ambientais e outras instituições públicas. A gente vive pedindo documento da SEDAI, e a SEDAI diz que aquele documento não dá, como a Maria falou, ó, eu quero um documento com este nome aqui. Aí o requerente, coitado, tem que se virar para ir lá no outro órgão e dizer, ó, o meio ambiente me pediu este documento aqui. Aí o cara olha no portfólio dele, ó, isso aqui eu não tenho. Tem esse aqui, serve? Ele volta lá para a gente, ó, esse aqui. Dá conta de guardar? Não sei, depende do que ele vai escrever. E você fica nesse processo que torna ainda mais moroso. E a iniciativa privada e as consultorias ambientais são um capítulo à parte. Elas deveriam ser aquele grande fiel que vai trazer credibilidade ao processo, e nem sempre é assim. Na grande maioria das vezes, o órgão ambiental gasta uma energia e perde um tempo enorme corrigindo trabalhos desenvolvidos por consultorias ambientais. O empreendedor, o cliente, como a Maria falou, o requerente, como a gente trata lá na SMAC, pagou por um serviço e não é aquele serviço que deveria ter sido feito. E uma outra fragilidade é a judicialização, e acho que vocês vão discutir isso um pouco mais para o final do dia, já no início da noite, das questões ambientais. Hoje em dia ninguém mais quer tomar decisão. Quem vai assinar a concessão? Não sei, peraí, não sei. O Ministério Público, qual o papel dele? E a gente responde, a Maria comentou, centenas, dezenas, milhares de ofícios do Ministério Público. Todo dia. A gente está quase construindo, não sei como é a INEA, mas construindo setores de resposta a ofícios do Ministério Público. Eles estão chegando. E a gente tem 30 dias para resolver, para respondê-lo. Bom, e aí agora sobre licenciamento, vou falar de maneira um pouco mais rápida, porque tanto o Roberto quanto a Maria já falaram. É um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, está na base do processo de gestão ambiental. A gente tem por trás, como pano de fundo, sempre a lógica do desenvolvimento sustentável, que é essa ética intergeracional. O objetivo é a construção da sustentabilidade socioambiental, do desenvolvimento econômico. Mesmo que desenvolvimento e crescimento econômico, a gente tem que tomar um certo cuidado nas interpretações, e aumento da consciência ambiental da sociedade como um todo. E nesse processo de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e direito ao meio ambiente equilibrado, fica o desafio para o órgão ambiental. Porque a nossa análise tem que ser multidisciplinar, é fácil. Na minha equipe, por exemplo, eu não tenho 2 profissionais da mesma área, então dá um caráter de multidisciplinaridade, mas ela tem que ser humanista, tem que ser reflexiva, tem que ser moderna, tem que ser plural e ainda tem que ser rápida. Porque, afinal de contas, o empreendedor está esperando. E se deu 6 meses, aquilo não atende mais a ele. Então, a gente tem que fazer tudo isso, fazer isso rápido, assegurando o respeito à capacidade do ambiente de atender às necessidades das gerações futuras. E como o pessoal faz concurso para o serviço público, eles vão trabalhar, e o serviço público hoje, pelo menos no município do Rio de Janeiro, eu posso falar com alguma tranquilidade, ele está construído sobre os princípios
do comando e controle, das políticas de comando e controle. São políticas da década de 1970, 1980, elas chegaram ao seu ápice. E isso é a base da forma com que a gente lida com o licenciamento ambiental e com outras atividades. Só que na década de 1980, as pessoas, eu fiz auto de infração com máquina de escrever, usando papel carbono para separar as duas vias. Eu, quando tinha que ligar para o requerente que estava fazendo a vistoria em campo, eu precisava ligar para o requerente para ele não abrir o portão da empresa. Eu tinha que ter uma ficha para ligar de um orelhão. De verdade, eu tive quase tudo aquilo que tem ali, exceto o Atari, mas eu tive toca-fita, toca-LP, tive Discman. Discman já era um grande avanço. Discman já era para diferenciar quem está bem e quem não está. E o Atari, eu confesso a vocês que eu não tive dinheiro para comprar. Bom, hoje em dia meu filho já tem. Laptop não, porque eu não dou esse mole para ele. Mas já tem telefone, já tem Xbox, que ele interage com o Xbox, de verdade ele mexe aquele diabo daquela câmera, vai seguindo ele pula, ganha ponto, tem que desviar da bola que está vindo. Poucos. Cara, eu dirigia carrinho no Atari do meu primo. O joystick, porra, era fabuloso. Tinha joystick, entendeu? E de verdade, a gente faz gestão ambiental ainda debruçado muito fortemente sobre conceitos de política de comando e controle. E ainda se investe com muita timidez em políticas, em outras formas de políticas públicas de gestão, usando outros instrumentos de incentivo, de autorregulação, que estão disponíveis, que estão sendo discutidos na academia, já estão em curso em algumas outras cidades, em alguns outros estados, e a gente ainda se apropria com muita lentidão disso. O licenciamento ambiental no município do Rio de Janeiro, ele começa com um convênio entre a antiga FEMA e a Prefeitura do Rio em 2007. De verdade, a Constituição Federal, já em 1988, já fortaleceu o papel do município. Isso ficou muito claramente percebido na educação e na saúde. No meio ambiente, eram os órgãos estaduais de meio ambiente que detinham a responsabilidade sobre o licenciamento ambiental. Em 2007, começou um processo de municipalização, junto às SMAC, entre a FEMA e a Prefeitura do Rio, com a Lei Federal 140. Isso ganhou um pouco mais de força, ganhou muito mais força, e hoje a gente já faz o licenciamento ambiental de algumas atividades, aquelas atividades que são de impacto local, então elas cabem no licenciamento da cidade do Rio de Janeiro, de qualquer cidade. Atividades que necessitam, por exemplo, de um ERIMA, eles não estão sob a esfera do licenciamento no município do Rio. Recai sobre INEA, dependendo da situação, sobre o IBAMA. Bom, a cidade é uma cidade que já tem características maravilhosas, em função do seu patrimônio ambiental e cultural. A gente está sempre envolvido em todo o fórum sobre meio ambiente, Rio 92, Rio 92 mais 20, a gente está sempre participando dessas discussões. Aquilo que eu falava antes com vocês interessa muito ao processo de licenciamento ambiental do município do Rio de Janeiro, aprender com erros o que foi feito e que não deu certo. O que deu certo a gente vai se apropriando nas inaugurações, nas apresentações. Ótimo, me interessa que não funciona. E a gente tem um padrão que está implícito, que é essa questão do você ter um desenvolvimento com características de sustentabilidade. E foi muito legal para a gente, do ponto de vista prático, operacional, quando o INEA lá atrás construiu um conjunto de licenças que vão além daquelas licenças conceito. Licença prévia, onde você autoriza ou você estuda a localização, licença de instalação, onde você autoriza a obra, a licença de operação, onde você autoriza a operação do ponto de vista ambiental, você autoriza a operação daquela atividade. Ótimo. Mas 90% do nosso passivo ambiental de processos não tratam disso. Tratam desse outro conjunto de licenças que eu chamei, de minha liberdade de chamar de reais, que é o que está acontecendo. É quando você tem um processo de operação e tem que recuperar um passivo que foi gerado. Você tem uma instalação numa área que tem histórico de contaminação, que precisa ser recuperada. Você tem uma licença prévia, que é um projeto tão simples, do ponto de vista, já está tão consolidado, numa cidade como é a cidade do Rio de Janeiro, onde você tem um conjunto de serviços públicos, água, luz, já tão bem, para a grande maioria das cidades, tão bem já estruturado. Por que a gente
não pode conceder para esse caso uma licença que agrega dois componentes daquele, a prévia e a instalação. Quando é uma licença que a pessoa vai fazer uma ampliação, não é uma LMI clássica, porque ele não vai construir algo do nada, do zero, só a partir da sua LP. Ele já tem uma unidade fabril e vai ampliá-la. E não vai parar de operar para ampliá-la. Nesse caso, cabe para a gente uma licença de instalação e operação. A gente achou essa lógica que o INEA trouxe para a gente dar conta do nosso acervo particular de passivos de processos. Cada um de nós tem atrás da mesa, ou em frente à mesa, uma estante com algumas prateleiras de processos, dezenas de processos, aguardando a nossa análise. Só para poder exemplificar, então, a licença prévia de instalação, ela trata daqueles projetos que já estão estruturados, a gente já conhece as características dos processos, a gente já consegue analisá-lo com uma velocidade muito maior, as duas etapas, tanto a etapa de localização quanto a obra propriamente dita. A licença de instalação e operação, quando você vai fazer uma ampliação, por exemplo, uma reforma, e não vai parar a sua operação. A licença de recuperação e operação, então você tem uma atividade operando, ela tem um passivo ambiental, confirmou isso, por exemplo, em vistoria, e ele precisa continuar a sua operação e fazer a recuperação da área. A licença de recuperação e instalação, então você tem uma área, a cidade do Rio de Janeiro é muito carente de áreas virgens, na sua parte, mas com a infraestrutura mais consolidada. Então, quando a gente encontra uma área que teve uma unidade fabril no passado, ou que teve uma unidade, algum tipo de processo, que hoje tem ficou um resíduo, um passivo ambiental, a gente não pode abandoná-lo. É papel do poder público, mas a gente entende que é papel do poder público estimular a recuperação dela para um novo uso futuro, um uso mais nobre do que deixá-la abandonada. Ou mesmo a licença de recuperação para uma área onde esse novo uso ainda não foi sequer definido ainda. E tem uma diferença muito grande, o Zé Maria começou a falar, e eu acho que vou pegar um pouco mais disso, que talvez é a principal diferença que eu aponto entre o alvará de funcionamento e a licença de operação. Ambos dizem ao funcionamento de uma atividade, mas a rigor, é um documento que eu chamei de estático. O empreendedor pega e prende na parede. Está lá. Só vai fazer uma fiscalização, está ali o alvará, está ali. A licença ambiental não pode ser assim. A licença ambiental, independente de ser avaliada através da atividade econômica, uma leitura mais centralizada no que diz a atividade econômica, ou uma leitura mais centralizada no impacto que aquela atividade tem, na SMAC a gente está tentando trabalhar muito mais com o impacto da atividade, independente do nome da atividade econômica, mas independente de uma ou outra forma de análise, tem que ser um documento dinâmico. O empreendedor tem que ler a licença o tempo todo, porque ele tem uma série de condicionantes que envolvem prazos e apresentação de documentos. E por várias vezes, no início do processo de licenciamento ambiental, como você, no município do Rio, como você tinha um histórico de acompanhamento mais frágil do pós-licença, as pessoas recebiam as licenças e guardavam. E quando a gente começou, já no processo, ouvindo essa limitação que a FEMA sinalizou para a gente começou o processo por aí. Ao considerar a licença, o setor de fiscalização, o setor de pós-licença tem que ir até lá. E aí as pessoas que não estavam habituadas a cumprir aquelas condicionantes que apareciam na licença tiveram que se habituar. E foi novo para eles, inclusive com direito à reclamação. Mas por que eu tenho que cumprir se eu já tenho a licença? Você leu a sua licença? Você tem todo o tempo do mundo para discutir, e esse processo de discussão lá na SMAC, como nós fizemos? Bom, já adiantei um pouquinho que a gente tem problemas seríssimos com consultoria ambiental, tem problemas sérios com o empreendedor, que o empreendedor pagou por aquele serviço e está crente que vai obter uma licença e não vai. E a gente tem o técnico ambiental que tem, às vezes, um retrabalho absurdo. No caso, eu sou o gerente e o meu técnico tem que reclamar comigo. Pô, mas vou ter que analisar de novo esse relatório? Já sei que está ruim. E o que a gente fez? A gente chamou todo mundo, botou todo mundo dentro da mesma sala, o empreendedor, a consultoria ambiental, o técnico ambiental, e fizemos lá o que nós chamamos na prefeitura de sala verde, que é para orientar, que é para discutir. Vamos lá. Por que o relatório é ruim?
E aí o técnico da SMAC foi muito feliz em mostrar. Ó, é ruim porque ele não faz essa correlação, ele não mostra isso, ele faz leituras desatualizadas, ele não se dá o trabalho sequer de consultar a legislação vigente. E a gente perguntou para o empreendedor, você pagou por isso? Paguei caro, um absurdo. Consultoria ambiental, por que, se ele diz que pagou mesmo, por que você não atendeu a expectativa do órgão ambiental? Você sabia qual era a expectativa? Não sabia. Aí o técnico do órgão ambiental falou, sabia sim, que eu mandei e-mail para você. Está escrito no processo, foi publicado no Diário Oficial. E aí você bota todo mundo, fecha a porta da sala e diz, ó, a gente vai sair daqui com consenso. E o consenso é legal, porque de verdade eles mostraram para a gente, o órgão ambiental, que a gente pedia documentos que naquele momento outro órgão público não estava estruturado a conceder. E a gente foi lá, levou para o degrau de cima e falou, ó, não posso mais esperar uma declaração de destino final da SEDAI para me indicar se aquela localidade tem ou não destino final adequado para o seu efluente sanitário para conceder a licença. Ele diz que a SEDAI, o requerente diz que a SEDAI tem uma limitação em fornecer esse tipo de documento para todo mundo que está pedindo licença ao mesmo tempo. E aí a prefeitura mandou ofício para a SEDAI confirmou a informação, a gente passou a conceder as licenças, dando um prazo para que esse documento fosse apresentado. Então todo mundo acaba que sai ganhando. Bom, e aí a gente agora entra nas perspectivas, que eu acho que interessa mais a vocês. A gente está vivendo um cenário de crise econômica, está faltando dinheiro. A gente tem um cenário de mudança de administração, no meu caso, do licenciamento ambiental no município. E aí, uma série de novos compromissos foram firmados com um prefeito novo que entrou. E aí, as políticas de Estado, as políticas públicas mudam. É inevitável que mudem. E a gente tem lá que fazer o quê? A gente tem, né, nesse cenário, ser capaz de, a partir da informação técnica, devolver à prefeitura, devolver à sociedade, uma análise do que é possível e o que não é possível fazer nesse conflito de interesses que sempre acontece entre sociedade, administração pública, empreendedores no geral, sempre tendo a luz da legislação que a gente não pode deixar de cumprir. Então a gente tem hoje, quais são os nossos grandes problemas? Pelo menos alguns dos nossos grandes problemas. Falou em licenciamento ambiental, a imagem que vem é ineficiente, é inadequado e é lento. É quase que um conceito comum que está circulando. Bom, vamos tentar entender por quê. Eu brinquei com essas imagens não dizem respeito ao mesmo empreendimento, mas a sensação que a gente fica é que a pessoa vai pedir uma licença prévia, quando a gente acabar de analisar a licença prévia, que for fazer a vistoria, analisar a documentação inicialmente, for fazer a vistoria, a obra já começou, e aí a gente muda o nosso conceito de análise, agora vou para uma instalação, multo, o requerente que começou a obra sem licença, vou fazer a instalação. Quando eu termino a análise da instalação, ele já está operando, eu mudo tudo de novo, e agora vou te dar uma licença de operação. Quando eu chego lá para entregar a licença, agora ele já abandonou o lugar. Já não está mais operando, não deu certo, é crise, não consegui manter. Então a gente tem que mudar essa perspectiva, tem que mudar esse cenário. Isso se dá, em muitos casos, é fato, pelo menos uma leitura muito clara para mim, olhando para a minha história, enquanto funcionário público, concursado da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, e algumas boas décadas trabalhando com licenciamento, com meio ambiente, com licenciamento ambiental, que é o seguinte, a gente não é preparado para trabalhar com isso. A gente faz um concurso, por formação eu sou químico, eu fiz um concurso que envolvia questões de química, tangenciavam a questão ambiental, e quando você vai para o licenciamento, isso é um processo para você licenciar uma mega oficina. Eu sou químico, estudei um tempão de coisa. Não tem uma indústria farmacêutica, uma indústria química, processo, uma unidade que envolva, transforma. Não, nós temos aqui 493 oficinas mecânicas para serem licenciadas, nós temos 922 lavanderias para serem licenciadas. Pô, cara, eu não sei como funciona. A oficina mecânica, para mim, é onde eu vou consertar meu carro. Não sabia nem precisava de licença ambiental. Pô, precisa. Está consertando um carro numa oficina sem licença ambiental. Ah, não acredito, você trabalha no órgão ambiental e abastece seu carro num posto de gasolina que não tem licença ambiental. Ah, não acredito que foi. Bom,
Então falta para a gente do órgão ambiental esse acolhimento em quem faz o concurso. Por exemplo, treinar o cara. Ó, você vai trabalhar com uma coisa que alguns viram na universidade melhor, outros viram mais superficialmente, mas agora você vai trabalhar nesse mundo. Vamos entender aqui alguns conceitos, para que todo mundo fale a mesma língua, independente do seu campo de formação. E o campo de formação sempre é importante. Para mim é muito bom trabalhar com um químico, com um engenheiro químico, com um geólogo, mas também é importante trabalhar com um arquiteto. Porque ele vai complementar exatamente aquilo que o meu olho tem mais dificuldade em ver, já que a minha formação foi na área de química. Bom, e aí a gente olha um outro problema clássico, é o excesso de burocracia. Então você tem lá, eu não vou contar de quem é aquela mesa, entendeu? Ainda que o dono da mesa esteja aqui, aquela prateleira ali atrás é a minha prateleira, e quando o Roberto falou de processos com muitos relatórios, eu tenho ali naquela prateleira, na horizontal ali ao fundo, tem um processo que tem exatamente a minha altura. Tudo bem que isso não é uma grande vantagem, é só 1,70 m, mas vamos combinar, um processo com 1,70 m é um processo que impõe respeito. Todo recém-concursado, trote analisa que o secretário está esperando uma resposta para esse processo aqui. E aí ele pega aquele processo que começa com uma folha em cima, cadê o restante do processo? É esse aqui que tem que ir atrás de você. 1,70 m de processo, a gente não mede esse processo mais por número de páginas, a gente mede com outra métrica. Por enquanto está com 1,70 m. E a gente nem está brincando disso, de procurar com a lupa o detalhe. A gente só quer dar conta do passivo, mas há um excesso de burocracia. E a gente não pode negar que tem. O órgão público é um setor que gosta da burocracia. Então, o que a gente tem que fazer, na minha leitura, e essa é a sugestão que eu dou em todos os fóruns internos que eu participo para a melhoria do serviço ao cidadão, é usar a burocracia o que ela tem de melhor, usar o melhor que ela possui. A gente tem uma falta de clareza em algumas legislações, uma sobreposição em outras tantas, a gente tem a baixa credibilidade dos órgãos ambientais como regra geral, a gente tem uma análise ambiental que é complexa. Alguns casos realmente são muito simples, mas a grande maioria envolve uma complexidade que às vezes a gente precisa de um tempo. É natural você precisar de um conjunto de técnicos, precisar de um tempo para se apropriar daquele problema e pensar em possíveis soluções. Mas o que acontece no nosso mundo real é o seguinte: o empreendedor demora um tempão para fazer um projeto, aí depois ele vai lá, planeja quem vai financiar, negocia com um, negocia com o outro, autorização, vai com o prefeito apoia, excelente. Ele vai, aprova em alguns outros órgãos que tem uma aprovação um pouco mais objetiva, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de uso de água, esgoto, e aí depois que ele resolveu tudo isso, ele vai no órgão ambiental e diz, só falta a licença ambiental. São empregos que vão ser criados, nós só estamos dependendo da resposta de vocês. E aí a gente se defronta às vezes com um processo de 1,70 m e tem que responder rápido. Isso às vezes é bem complexo. E o que a gente tem, quais são os caminhos que a gente tem adotado? E aí já para começar, iniciar o processo de finalização dessa apresentação. O que a gente tem feito? A gente tem, para dar conta desse problema de ineficiência, inadequação e lentidão, a gente tem tentado trabalhar na informatização do processo de análise. Isso que o José Maria falou, que vai desde usar um sistema que nos auxilie e torne mais rápido o processo de análise, até o processo online. E aí você poder, de alguma forma, evitar, usar de maneira muito mais eficaz todos os instrumentos de comunicação que a gente tem disponível. Então, a gente tem lá, a gente já conseguiu sistematizar as análises que nós fazemos na SMAC. A gente está trabalhando nesse processo, vão ter chats para poder tirar dúvida. A ideia é, apesar de usar um processo online, que esse processo seja humanizado. Então, na hora que o seu processo entrou na fase de análise por um técnico, não é porque você alimentou as informações online ou porque todos os uploads e downloads se dão de maneira à distância, que não tem um técnico por trás. Mais ou menos como funciona nos sistemas de Uber, de táxi, onde na hora que você faz o seu pedido, você sabe quem vai te atender. Você sabe que é o motorista tal,
cargo tal, você pode inclusive trocar. Ó, quero cancelar o pedido, tem lá um sistema para uma taxa, não paga, mas você pode inclusive mudar o processo. Então a ideia é humanizar o processo e não tornar um processo frio. Ainda que a gente está tentando se apropriar ao máximo possível de ferramentas da informática, é tornar um processo ainda humano, para que as pessoas saibam com quem está falando. A gente não está falando com o número de processo, nem com o número de CPF. A gente sabe com quem a gente está falando, e o cliente e o requerente também. E o processo, isso é legal no Uber e em qualquer outro sistema desses, o processo permite o feedback, a retroalimentação o tempo todo. Fui bem atendido, não fui bem atendido, resolvi meu problema, não resolvi meu problema, por que não resolvi o problema, não tinha todos os documentos, não ficou claro que eu tinha que ter aquele documento, e a gente vai e melhora. Como é que a gente dá publicidade? Vamos tentar. Quem não atendeu bem, ele falou que não atendeu bem, mas é porque eu não concedi a licença que ele queria, porque falta para ele não pode se instalar onde ele originalmente tem intenção de se instalar. A gente tem um processo de feedback para todo mundo e isso vai se retroalimentando. A gente está tentando padronizar esses processos, todos os procedimentos. O meio digital é excelente para isso, para que a leitura do Vinícius não seja tão diferente da leitura do Fábio, ou da leitura do Gilberto, ou da leitura do Kaique. Todo mundo tem que ter uma leitura próxima. A leitura do Renan não deu satisfeito para excluir da análise. A leitura do Renan. Então, na hora que o processo chega para eles, todo mundo tem que ter mais ou menos o mesmo padrão de análise. E o sistema digital facilita isso. E quando você vai para uma vistoria com um tablet ou com um smartphone, qualquer coisa ligada à internet, que te permite ali do campo já fazer o relatório de vistoria, não preciso voltar para a SMAC, para a secretaria, para sentar, procurar um computador que demora 1h30 para ligar. Já estou no campo, já faço o relatório, já mando o relatório para o sistema e já fica lá guardado. E a gente tem que ter, e é inevitável num processo desse, um sistema onde o empreendedor, o cliente, o requerente, independente do nome que tenha, tem um nível maior de responsabilização pelo que está falando. Então ele vai ter uma série de informações que, para que todo esse processo seja validado, ele tem que informar. Aquilo que o Roberto torceu logo o nariz, torceu logo o olho, falou, olha, esse processo onde é todo um sistema que não envolve uma pessoa, uma análise, como é que se dá isso? Onde é que a gente garante que as informações são fidedignas? Como é que funciona isso? Uma das etapas para isso é um processo onde quem está dando a informação é responsável por ela e vai ter que responder caso minta, caso dê uma informação que não seja verdadeira. Tá ok? A gente até brincou que esse sistema, na hora que você for dar o concordo, dizer que a informação é real, ele não pode simplesmente clicar nele, como alguns instrumentos que nós modernos estão fazendo. Você é obrigado, no mínimo, a rolar a tela, para poder você mostrar que você passou por todos os itens que estão descritos ali. O que eu tenho tentado fazer no meu setor é treinar as pessoas. É impossível que todo mundo saia da universidade, passe um concurso público e já esteja apto a, no dia seguinte, pegar um conjunto de processos. Essa formação ela vai se dando ao longo dos analistas, vão analisando processos, e também por formação. E formação significa mandar todo mundo para São Paulo, onde tem uma escola excelente, porque nós trabalhamos, que é o gerenciamento de áreas contaminadas. Então a gente fez o curso, todo mundo que trabalha comigo, mais diretamente, inclusive eu, já que o curso me pareceu muito interessante, fizemos o curso, envolve uma disciplina absurda, nem todo mundo tem a disciplina necessária para fazer um curso à distância, mas a gente vai aprendendo. A gente tinha primeiro feito um com a UFRJ, não deu muito certo, a gente perdeu o prazo, aí tomou bronca, tive que ligar para lá para a UFRJ, porque não dá para quebrar o galho aí, botar uns 15 dias, a gente quer concluir, a gente nem pagou a última fatura ainda, como é que vai ficar chato pagar a última fatura se o técnico não terminou, aí foi dado mais 15 dias, e a gente para tudo para poder se dedicar às atividades que faltavam com isso na distância. É um aprendizado. Quando a gente entrou para fazer o curso da USP, já mais maduros, foram equipes diferentes. De verdade, a equipe que fez o curso da UFRJ, que era um curso mais de licenciamento ambiental de postos de revenda de combustível, que tangenciava a questão de passivo ambiental. Na USP, não. Na USP era um curso de passivo ambiental. Era uma galera que já tinha uma vocação, uma formação mais próxima para isso. E aí a galera foi lá, a gente fez alguns fóruns, além dos fóruns com a universidade que a gente era obrigado a particular, a gente tinha o nosso fórum interno. Quer dizer o seguinte, quarta-feira, de 2 às 4, nossa atividade é ensino à distância. Vamos pegar quem gosta de imprimir, imprime, quem gosta de ler na tela, lê na tela, vamos discutir, cada um faz o seu,
mas vamos fazer nesse intervalo de tempo, pelo menos. Bom, e está se discutindo muito agora o empoderamento, e o empoderamento da gestão ambiental pelo município está se dando. Desde a Rio 92, lá atrás, a gente já falava isso, ou seja, é na cidade que as coisas acontecem. Então, a gente estava ali meio que já prevendo, trabalhando na direção da Agenda 21, que é pensar global, mas agir localmente. Usar todo esse processo, toda essa burocracia que existe, para tornar o processo mais rápido, mais claro, tem que ser transparente, tem que estar claro. Então, quando a gente diz que vai digitalizar o processo, significa também que vai ter um conjunto de portarias, a gente chama lá nas marcas de portarias, onde a gente vai mostrar para quem quiser ver como se dá o processo. Desde o momento em que você senta diante do seu computador e começa a preencher o primeiro questionário, até a etapa que, se for uma atividade que é inexigível, ele vai ter a sua certidão de inexigibilidade de licença ambiental. Se for licenciado, tem lá os documentos necessários, por que sai, de onde vieram aqueles documentos necessários para o prosseguimento da análise da licença ambiental. Tem que ser, isso vai ajudar a racionalizar, tornar mais objetivo, dar uniformidade, dar padronização, que está dentro do que a gente chama de burocracia. E vai permitir também a identidade da organização. É a prefeitura. Eu não posso conceder ou não conceder uma licença porque eu gosto ou porque eu não gosto daquela atividade. Acho que vai ficar na ponta do canejo de falar mais tarde, de aterros, e isso é um problema sério. Obter licenças ambientais para instalar aterro sanitário é uma guerra. E tem que estar preparado do ponto de vista técnico para fazer a discussão. Todo mundo, a sociedade, o empreendedor, o ambiental. E a gente tem que usar para aumentar as formas de comunicação e aumentar a transparência do processo, qualquer forma de comunicação. Tudo bem que o Snapchat foi um exagero ali no final, entendeu? É o problema de você deixar na conta da sua filha montar a apresentação. Então, não quero ninguém, acho que não precisa mandar videozinho para você que cumpriu as exigências, não. Mas, pelo menos, usar o correio eletrônico, usar o WhatsApp, usar o Twitter, usar o Facebook, para que o cidadão, o requerente, possa saber se falta ou não falta documento, possa acessar a informação, possa ver a situação do processo dele, porque uma vez que a gente no início tinha uma resistência muito grande a isso, na Smart, lá, então quando a gente fazia, não vai dar muito trabalho. Não, peraí, se eu digito as exigências no meu computador, eu não vou ter mais trabalho para mandar o e-mail para o requerente, então tem custo, diferente do AR, da correspondência, que eu tenho que pagar o AR. Zé Maria não falou, mas isso tudo é pago. Eu tenho que ter dinheiro para poder pagar aquela economia de escala que ele comentou. Isso é pago. E quando volta, demora. O e-mail não. Formulei as exigências, a gente disponibiliza isso no site, no setor do site, que a gente chama lá de SIDOC, o nome que a gente deu. Está disponível lá, está disponível, a gente publica no Diário Oficial, que tem que cumprir a exigência, a gente manda o e-mail para o cara dizendo, ó, falta isso. Até isso foi uma medida, eu tentei mostrar para o pessoal que trabalha comigo, em defesa da gente. Porque quando alguém diz que o processo está demorando muito, a gente mostra, mas olha só, publiquei no Diário Oficial e te mandei um e-mail informando que faltava isso, desde você só trouxe agora. Por isso que a licença não saiu ainda. Né? Que você cumpriu tudo até pode ser verdade, mas você cumpriu tudo ontem. De uma exigência que estava lá formulada há 3 meses e que você sabia que nós mandamos e-mail para você. Isso diminuiu o nosso puxão de orelha. A gente tem que participar mais, a participação com a academia para a gente é muito legal, na hora que a gente senta, discute junto o que vai ser pesquisado, o que a gente tem de informação disponível para fornecer, o que vocês têm de tecnologia, de método, que vocês podem agregar ao que a gente faz. Isso para a gente é sempre muito positivo. As experiências sempre foram muito legais. E a questão com o Ministério Público, com outros órgãos, é sentar e trabalhar junto. Ou seja, não dá para a gente gastar respondendo ao ofício do Ministério Público, às vezes, um volume menor, porque é um processo que a gente deixou de analisar com o bicho da licença ambiental. E quem responder mal tem que ser punido. Toda essa discussão está baseada em que a informação que está lá tem que ser fidedigna, senão quem deu a informação incorreta vai ter que ser punido.
E a licença, e o nosso dever de casa lá interno, é fazer uma licença que seja clara. Não adianta eu usar uma linguagem, é claro que eu tenho que respeitar critérios de engenharia, de química, de biologia que estão ali, que formulam o preconceito, mas a pessoa que recebe a licença tem que entender o que ela precisa fazer. Às vezes o processo volta para a gente quando o nosso colega de formação, de profissão e de secretaria recebe a licença com acompanhamento pós-licença e pergunta: o que você queria dizer quando você falou isso? É para olhar o que lá? A gente formulou uma outra questão. Bom, juro que é o penúltimo slide. A minha equipe é essa, ou seja, eu trabalho comigo o Fábio, o Gilberto, o Luiz e o André, além da Thaísa, que é quem manda no setor. Temos como estagiários a Nina, a Mariana e a Nina, além do Renan, Kaique e Igor como voluntários. Renan e Kaique aqui da universidade, isso é muito legal. Então, quando o Caneja me chamou, a primeira pessoa que eu consultei, posso ir lá? Igor e Kaique. São alunos de lá, mas se eu posso, eu não posso. Entendeu? E ambos são super elogiosos. Então, pelo menos o Kaique, na sua fase final do curso, ou seja, defende, acho legal, agradeço a presença dele, porque hoje é o dia da defesa de TCC dele. Então, ele deveria estar em casa escrevendo aquela josta, que ele está lá, não terminou. Está todo mundo esperando que ele defenda, ele está aqui participando da apresentação. Isso me deixa muito envaidecido. Entendeu? Não vou contar para vocês que é aniversário dele, eu prometi a ele que eu não vou falar isso. Que além de ser o TCC dele, hoje também é aniversário dele. Entendeu? E, de verdade, a gente fica sempre à disposição. Ou seja, não só esse intervalo que a gente vai ter aqui para discutir uma outra pergunta, um bate-papo, mas amanhã depois a universidade vai discutir projetos de pesquisa e participação em conjunto, os alunos para discutirem possibilidades de estágio, de voluntário, de voluntariado, para a gente poder tentar trazer que a academia entende melhor, que essa confiabilidade, essa credibilidade, não vou chamar de pureza, mas isso que é o melhor que está na universidade, para lá para a gente que está trabalhando, efetivamente tendo que dar conta, responder ao MP, à sociedade, ao empreendedor, a todo mundo, em tempos cada vez mais curtos e com situações cada vez mais complexas. Então, fiquem à vontade, então, só para as perguntas, mas posteriormente, através de e-mail, é claro, é o que o Roberto falou, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, se alguém tiver interesse lá, manda um e-mail antes, avisando, tem interesse, é possível, qual é o melhor dia. A gente tenta fazer uma escala e tentar atender vocês com a maior presteza que for possível. Muito obrigado a todos.